Olá, você de todo o Brasil. Estamos começando mais um Jornal Boa Notícia aqui na sua TV Pai Eterno. Hoje é 21 de abril, é dia de Tiradentes, é dia do aniversário de Brasília e estamos aqui trabalhando para levar para você a melhor informação. E na edição de hoje vamos trazer os números do Ministério da Saúde sobre a pandemia e também você vai saber quantas pessoas já receberam a vacina. E ainda, hoje é aniversário da nossa querida Brasília e a nossa equipe vai contar um pouco dessa cidade que marca a história do nosso país. E mais, um escritor organizou uma biblioteca comunitária para incentivar a leitura na pandemia. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Jornal Boa Notícia. Boa notícia para a economia brasileira. Um relatório da Fundação Getúlio Vargas apontou que o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, cresceu 1,4% em fevereiro em relação a janeiro deste ano aqui no Brasil. O dado, no entanto, ficou abaixo da estimativa divulgada pelo Banco Central esta semana. O IBC-BR registrou crescimento de 1,7% na economia brasileira em fevereiro. Para a Fundação Getúlio Vargas, o resultado positivo apontado mostra uma continuidade na recuperação econômica. Mas esses números precisam ser avaliados com cautela, já que são comparados com meses sob forte impacto da pandemia. O setor de serviços teve também uma expansão de 1,4%. Já a indústria apresentou uma leve queda de 0,4% em fevereiro. E, gente, hoje, 21 de abril, a capital federal do nosso país completa 61 anos. Mesmo sem aquela grande festa nas ruas por causa da Covid, a cidade, símbolo de esperança, celebra a data que marcou o início dessa história. Vamos falar? Direto de Brasília, Elton Moreira conta essa história. Tudo bem, meu amigo? Olá, Jordevá, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Boa Notícia. Hoje, 21 de abril, a capital do país está em festa. Brasília completa 61 anos com muitas histórias de trabalho, dedicação e esperança. Uma cidade que foi inaugurada em 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek, que teve o ambicioso sonho de erguer a sede do governo brasileiro através de um plano de metas com o lema 50 anos em 5. A capital do país desperta curiosidade por ter sido planejada, projetada e construída em formato de avião. Um projeto de muito empenho que só foi possível graças à força do povo candango, que foram os trabalhadores que participaram da construção de Brasília. Aliás, o estilo urbanístico, com muitos monumentos projetados por Oscar Niemeyer, rendeu à cidade o título de Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Mas é importante reforçar que não é só de monumentos e prédios que Brasília é lembrada. O povo acolhedor e sua cultura fazem esse lugar tão especial, tanto para quem nasceu ou escolheu viver por aqui. Agora, falando um pouco do aspecto religioso, a Arquidiocese de Brasília foi criada no dia 16 de janeiro de 1960. A sede fica localizada na Cúria Metropolitana, bem ao lado da Catedral Metropolitana, e abriga os departamentos responsáveis pela parte administrativa, pastoral, judicial e de comunicação da Igreja de Brasília. A capital federal acolhe ainda a sede da Nunciatura Apostólica no Brasil, que trata de questões relacionadas à Igreja e ao Estado dentro do país, promovendo a paz e a harmonia com outras nações e estimulando relações entre a Santa Sé e as autoridades do país. Outra instituição importante que tem estrutura aqui em Brasília é a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, responsável por aprofundar a comunhão entre leigos religiosos e líderes católicos. E claro, eu não poderia deixar de citar também o escritório da TV Pai Eterno, que está presente aqui em Brasília há pouco mais de um ano e vem contando bonitas histórias de solidariedade e também levando as principais informações no campo político com notícias que impactam em todo o Brasil. Jordevá, eu sou mineiro, mas eu tenho muito orgulho de compartilhar um pouco dessa história de Brasília. Então, parabéns aos brasilienses e eu volto agora contigo, Jordevá.
Tá certo, Elton. Obrigado pela sua participação. Parabéns, Brasília. Parabéns também ao Elton, que trouxe muitas informações importantes. Gente, agora nós vamos fazer um giro de notícias pelo mundo. Acompanhe. O ex-policial Derek Chauvin foi considerado culpado de todas as acusações pela morte do afro-americano George Floyd, incluindo assassinato em segundo grau, na última terça-feira. No dia 25 de maio de 2020, o ex-agente branco foi filmado ajoelhado sobre o pescoço do homem negro de 46 anos por mais de 9 minutos na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Após o veredito, ele foi algemado e preso. O governo espanhol prorrogou até 11 de maio as restrições aos voos procedentes do Brasil e África do Sul, para controlar a propagação de novas variantes do coronavírus. Esta é a 6ª prorrogação desta medida, aplicada desde 2 de fevereiro, para prevenir as variantes do coronavírus procedentes dos dois países. Devido à restrição, apenas cidadãos espanhóis, andorranos, estrangeiros residentes na Espanha e Andorra podem voar ao país. A Argentina vai ser o primeiro país da América Latina a produzir a vacina Sputnik V contra a Covid-19. O anúncio foi feito na terça-feira pelo Fundo Soberano de Investimentos da Federação Russa, após um acordo com o laboratório argentino Richemont. Um comunicado informou que a produção de 1 milhão de doses por mês vai começar em junho, durante um ano, até que seja concluída a construção de uma nova fábrica, onde a intenção é chegar a 5 milhões de doses mensais. O Brasil já recebeu cerca de 50 mil venezuelanos desde 2018. É o que mostram os números da Operação Acolhida, uma iniciativa do governo brasileiro com apoio das Nações Unidas. A ação visa acolher estes imigrantes que atravessam a fronteira, prestando a eles serviço humanitário. 675 cidades brasileiras são responsáveis por receberem os venezuelanos. O objetivo da operação é garantir a inclusão socioeconômica das pessoas que deixaram a Venezuela e encontraram no Brasil a oportunidade para a construção de um futuro melhor. As pessoas atendidas pelo governo brasileiro e autoridades da ONU devem obedecer a critérios como possuir um CPF, carteira de trabalho e estarem regularizadas. Durante a pandemia do novo coronavírus, os cuidados com a saúde também são intensificados. Cerca de 260 mil refugiados e imigrantes venezuelanos vivem no Brasil atualmente, de acordo com o Ministério da Cidadania. Com as facilidades do mundo digital, fica cada vez mais prático resolver as demandas do dia a dia, como a locação de imóveis pela internet. Agora responde para mim, você aí de casa, já alugou uma casa pela internet? Olha, é preciso ter alguns cuidados para evitar surpresas desagradáveis. Por isso, veja no comentário de hoje. Sem dúvidas, a melhor das sugestões para quem quer fugir de fraudes é procurar empresas idôneas, imobiliárias qualificadas no mercado, especializadas na prestação desse tipo de serviço. A locação de imóveis pela internet é uma modalidade de contratação relativamente nova, extremamente atrativa e desburocratizada, porém que ainda carrega consigo alguns riscos em razão da impessoalidade da relação entre locador e locatário. Até pouco tempo, em se tratando de uma locação administrada por uma imobiliária, por exemplo, havia um mínimo de contato entre a empresa e o inquilino. A tendência é que essa relação seja cada vez mais virtualizada. E com isso, abre-se espaço para fraudes documentais, de informações pessoais ou qualquer coisa do tipo. Então, se você que pretende disponibilizar o seu imóvel na internet por conta e risco, ou mesmo com a participação de uma imobiliária que não tenha estrutura adequada, ou ainda sem um mínimo de orientação de um advogado especializado no ramo imobiliário, você sim corre o risco de não ter uma cobrança de aluguéis efetiva, que a análise de crédito dos seus locatários e fiadores talvez não seja a mais aprofundada, que a análise dos documentos e informações prestadas pelos seus inquilinos talvez não tenha sido feita da melhor forma possível. E de outro lado, nós ainda temos o inquilino, que igualmente está na mesma posição, sem conhecer ninguém, seja imobiliária ou locador, pode por vezes não ter
as suas solicitações cotidianas respondidas, não tem garantias efetivas dos seus pagamentos. Enfim, a melhor solução para o momento é procurar empresas especializadas, que o risco de fraude certamente será diminuído. Agora nós vamos conhecer uma iniciativa muito bacana que vem lá do Rio de Janeiro. Um escritor, nascido e criado na favela de Antares, organizou uma biblioteca comunitária para incentivar a leitura na pandemia. Vamos acompanhar agora mais detalhes na reportagem. Incentivar a leitura como forma de promover a educação e o conhecimento durante a pandemia. Foi através dos livros que moradores da favela de Antares, na zona oeste do Rio de Janeiro, estão conseguindo aproveitar uma nova experiência cultural. A biblioteca comunitária chamada Marginal foi idealizada pelo Gessé Andarilho, que é escritor e morador da região. Ele conta que, com a união e o apoio de artistas da comunidade, teve a ideia de criar o projeto em 2020. Eu tive uma ideia de montar uma biblioteca comunitária aqui em Antares, e aí eu descobri que o posto policial que tinha sido desativado poderia ser uma possibilidade de a gente montar essa biblioteca, com a finalidade de que as pessoas pudessem pegar seus livros e ir para casa, né? Porque ficar em casa, às vezes, sem ter o que fazer e tal. Então a gente pensou em dar uma possibilidade de ajudar, né, nessa questão do fica em casa, não fica em casa lendo, fica em casa com qualidade, né? Aprendendo coisas, conhecendo novos mundos através da literatura. O nome Marginal também não é à toa. É, na verdade, uma homenagem ao seu projeto que promove saraus, batalhas e vídeos de poesia com duração de 1 minuto nas redes sociais. Surgiu com uma brincadeira com o nome. Depois que eu lancei meu primeiro livro em 2014, o livro Fiel, pela editora Objetiva, eu comecei a ser chamado para vários eventos, para participar de mesas literárias, para dar palestras. Só que sempre que eu era chamado para algum evento, as pessoas diziam que quem ia participar do evento era um autor marginal, um autor de literatura marginal. E aí minha mãe queria saber que história é essa de marginal. E aí eu expliquei para ela, não, mãe, porque quando a gente mora na favela e faz livro, eles falam que é literatura marginal. Ela não criei filho para ser marginal. Aí eu sempre gostei de brincar com as palavras. Aí eu falei, não, mãe, não, mas é assim que se escreve, now de agora. Que chegou a nossa hora de quem vivia às margens. A biblioteca tem hoje mais de 10 mil livros no acervo, incluindo diversos gêneros literários. O empréstimo é feito sem burocracia, o que incentiva o retorno dos leitores, principalmente das crianças, que aprovaram bastante essa iniciativa. E quando a gente montou a biblioteca aqui, a gente pensou em incentivar que as pessoas lessem livros de literatura marginal, né? De literatura de pessoas que estão às margens, literatura de mulheres pretas, de homens de favela que escrevem livros, porque até então a literatura, até um passado recente, era predominantemente de homens ricos e brancos. Então, a nossa ideia era incentivar que pessoas lessem outro tipo de literatura. E, de repente, começou a aparecer um montão de criança, pedindo livro de criança. E a gente conversando aqui, a gente falou, pô, não vai ser a gente que vai ter que dizer o que as pessoas vão ter que ler. Vamos arrumar os livros de acordo com a necessidade da comunidade, de acordo com o que eles querem ler. E como a maioria do público aqui é infantil, juvenil, a gente foi atrás desses títulos, né? Pedimos doações de livros e tal. E hoje, 70% dos nossos leitores são crianças e adolescentes. Por ser um local importante na comunidade, a biblioteca também se tornou um ponto de doação e distribuição de cestas básicas, além de itens de proteção contra a Covid-19. Um importante trabalho que contribui com a saúde da população e com o incentivo à leitura. A leitura, além daquela questão de libertar, de abrir mundos, abrir possibilidades, ela também pode nos ajudar a realizar nossos sonhos, né? Porque quando você conhece as palavras, quando você tem um hábito de palavras, você aumenta o seu leque de possibilidades, né? Então a leitura ela é fundamental para qualquer coisa que a gente queira fazer na vida. Você de casa reparou num detalhe interessante? Como uma ação voluntária puxa a outra. Primeiro foi montada essa biblioteca, já tem aí 10 mil livros. Aí o pessoal também resolveu arrecadar cestas de alimentos para distribuir para essa população e também kits de proteção contra a Covid. Que bom, né? Faça isso também na sua cidade. Gente, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco vamos trazer os números do Ministério da Saúde sobre a pandemia e também você vai saber quantas pessoas já receberam a vacina.
Em instantes, nós voltamos com o Jornal Boa Notícia para você. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o seu Jornal Boa Notícia aqui na TV Pai Eterno. Eu já começo fazendo uma pergunta para você aí de casa de todo o Brasil. Você já visitou o nosso portal paieterno.com? Se não visitou, faça a visita agora, porque lá, além de saber tudo sobre a fé e a devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Que bom, não é? Agora você pode entrar em contato com a gente também pela nossa central de atendimento pelo telefone, que é também WhatsApp, 62 3506 9800. Vou repetir para você, 62 3506 9800. Ligue agora e realmente se cadastre e venha fazer parte desta família de amor. Vamos falar sobre a pandemia da Covid-19? Vamos atrás dos dados do Ministério da Saúde. Aqui na tela, o Fabinho vai colocar para a gente mostrar para você tudo que está acontecendo em relação à pandemia. Dia 20 de abril de 2021. Esses são os dados de ontem. Casos novos apareceram 69.381 novos casos. Casos acumulados no Brasil desde o início da pandemia passaram de 14 milhões 43.076 casos. Número de mortes no período de 24 horas, 3.321, ou seja, 3.321 pessoas morreram em 24 horas. Total de mortes até agora, 378.003 mortes. Mas tem muita gente que se recuperou da Covid-19. Pessoas recuperadas até agora, 12.561.689, fonte Ministério da Saúde. E a gente também te informa sobre o andamento da vacinação contra a Covid-19 em todo o Brasil. Vamos de novo aqui para a tela? Vamos lá? Vamos saber quantas pessoas já foram vacinadas. Isso é importante, porque é com a vacina que a gente vai controlar essa doença. Primeira dose. Até agora, 24.805.515 pessoas tomaram a primeira dose. Com relação à segunda dose, 9.617.000. Então, vamos repetir aqui, que eu falei um dado errado. Primeira dose, 24.805.515 pessoas. Segunda dose, 9.1.617 pessoas. Então, estão aí os dados de pessoas vacinadas de acordo com o Ministério da Saúde aqui no Brasil até agora. Nós temos mais de 210 milhões de pessoas, então é super importante, né, que as vacinas cheguem mais rápido para que a gente possa realmente imunizar todas essas pessoas. E agora uma notícia que enche o nosso coração de esperança. A Anvisa autorizou o uso emergencial de um coquetel de medicamentos contra a Covid-19. Ele pode reduzir em até 70% a chance de internação. A Tiara Castilho traz todos esses detalhes. Olá, Tiara! Olá, Jordevar, muito boa mesmo essa notícia. Olá para você que acompanha o JBN nesse feriado nacional. Eu chego agora para falar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta terça-feira a liberação para uso emergencial de 2 medicamentos experimentais de uma farmacêutica suíça contra o novo coronavírus, desenvolvido em parceria com a empresa de biotecnologia americana. O remédio autorizado para uso emergencial pela Anvisa
foi recebido com alegria pelos médicos porque ele deve reduzir as internações e representa um novo tratamento da doença. Atenção, que esse medicamento será de uso restrito a hospitais, para uso ambulatorial, ou seja, para pacientes que apresentam sintomas leves da doença, sendo administrado somente com prescrição médica. Ele não é recomendado para uso precoce ou preventivo da Covid-19. Também não será permitida a comercialização ou venda em farmácias. O coquetel usa 2 anticorpos que trabalham para neutralizar o vírus, fornecendo anticorpos extras para os pacientes. Jordevai, só lembrando que o medicamento não substitui a vacina. As pessoas devem se imunizar quando chegar à faixa etária, né? É com você aí no estúdio. Grande abraço para você. E chegou a hora do quadro Opinião. Hoje com o padre Jesus Flores. Vamos acompanhar. O Brasil é objeto de escárnio internacional pela sua falta de vontade e competência no combate ao coronavírus. O governo federal, por preconceito e sabugice diante do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em vez de articular estratégias corretas, segundo a ciência, a Organização Mundial da Saúde e as boas práticas de autoridades mundiais, passou a ridicularizar o vírus e sua letalidade. O vírus provocaria uma gripezinha no Brasil que atingiria umas 800 pessoas e desapareceria. No entanto, o Brasil já alcançou o número de 378 mortes e 14 milhões e 50 mil infectados. Mas, desde o começo, o presidente da República fez questão de sempre agir em contraposição à ciência e obrigar o Ministério da Saúde a secundar seus preconceitos e produzir milhões de comprimidos de cloroquina e impingi-las aos estados e municípios. O uso da cloroquina é prescrita pelos médicos e quem não a prescrever será considerado inimigo e sabotador. O pior, o governo é apoiado pela diretoria do Conselho Federal de Medicina, vários conselhos regionais e médicos bolsonaristas, além de alguns planos de saúde. Para todos estes, a cloroquina é uma panaceia, quando na verdade não tem eficácia comprovada e foi rejeitada pela ciência e pela Organização Mundial da Saúde. Cloroquina é veneno com gravíssimas sequelas, até mortes. A cloroquina não é panaceia, repito, contra a Covid, é veneno, e aqueles que a prescrevem são verdadeiros promotores de um genocídio, são criminosos. Quem tem ou já teve algum bicho de estimação sabe que conviver com animais pode trazer vários benefícios para a saúde. A ecoterapia, por exemplo, ainda pouco conhecida por muitos, é um importante método de tratamento para pessoas com deficiência, por meio de cavalos, que realmente é realizada essa ecoterapia. Por isso nós vamos chamar agora a repórter Tiara Castilho, que foi conferir de perto e conta pra gente como é que tudo funciona. Uma alegria contagiante. Antes de começar a aula de ecoterapia, caminhando ao lado do cavalo,
guiar, ficar sob o animal, atividades com bambolê, bolas, balões, cones, uma diversidade. Com a Esther, a gente tem tido ganhos em relação à questão da autonomia, aquisição de autonomia, autoestima, né? Uma melhora dessa autoestima, uma melhora da interação social, entre também a questão da memória, que a gente tem percebido um grande desenvolvimento. A aula da Esther, de 4 aninhos, busca estimular a menina que está em investigação para saber a patologia que tem. A mãe dela, a Thaís, conta que há 7 meses a garotinha faz ecoterapia e já percebeu melhorias. A Esther mudou completamente. Ela tem evoluído muito na questão da memória, da memorização. Ela aprendeu cores. Além da Esther, outra filha da Thaís também faz aulas no local. A Bruna tem 6 anos, ela é diagnosticada com autismo e desde de 1 ano e meio, mais ou menos, a gente já tem esse diagnóstico fechado e aí a gente já trabalha sabendo o diagnóstico dela. Nós estamos no Centro de Ecoterapia São Cotolengo, em Trindade. Aqui foi um dos primeiros locais no estado de Goiás e hoje é um dos principais. Antes da pandemia, cerca de 500 pessoas passavam pelo local por mês. Hoje o número está reduzido por causa da pandemia. Todos os protocolos de sanitização estão sendo cumpridos. A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, com o intuito de trabalhar o desenvolvimento nas pessoas, oferecendo vários benefícios. De acordo com o ponto de vista da psicologia, o paciente ele tem diversos benefícios. Podemos destacar o desenvolvimento da autoconfiança, aquisição de autonomia, uma melhora da autoestima, condições favoráveis para o autocontrole, para a afetividade. A gente faz uma estimulação da interação social, juntamente com a estimulação cognitiva, tendo em vista também que esse movimento do cavalo tridimensional, ele manda estímulos cerebrais que vai ajudar no desenvolvimento motor do paciente também. Só que antes do animal iniciar o trabalho, é preciso passar por um treinamento. Então a gente faz todo um treinamento com ele, com todos os animais que chegam pra gente. A gente mesmo que faz esse treinamento. E realmente tem que ser um cavalo muito dócil, muito bem preparado para esse tipo de terapia. Geralmente, as sessões duram cerca de 30 minutos. São realizadas uma vez por semana e pode ser frequentado por pessoas com necessidades especiais, independente da idade, a não ser que tenha contraindicações. Para a pessoa começar a fazer a ecoterapia na Vila São Cotolengo, é preciso passar por um processo e geralmente ter a indicação do médico. Ele tem que passar numa avaliação com a equipe multiprofissional, médico, fisioterapeuta e assistente social. No ato da consulta, da avaliação, é indicado várias terapias, dentre elas a ecoterapia. Parabéns à Vila São Cotolengo por esse belo trabalho. Vamos encerrar hoje o Jornal JBN dessa feriado de 21 de abril com música. Que tal? O que você acha, hein? Olha só quem está tocando. É uma senhora de 97 anos, Dona Ildete Marques, que mora em Salvador, na Bahia. Nem precisa de óculos, nem partitura. Ela tem o auxílio de uma memória muito boa para tocar Carinhoso, que é uma composição do Pixinguinha. Vamos ouvir um trechinho? Essa simpática senhorinha já foi diretora de escola e professora de piano. A música tem ajudado a Dona Ildete e o marido dela, o senhor Gilberto, de 103 anos de idade, a viverem com alegria durante esse isolamento provocado pela pandemia. Tá aí então uma história que enche o nosso coração de alegria, não é isso? A gente está terminando a edição de hoje, mas atenção, hein? Amanhã eu te espero às 12h30 no Jornal Boa Notícia aqui na TV Pai Eterno. Bom restinho de feriado para você e até lá, fique com Deus.